Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Arthur Schopenhauer. Quem foi Arthur Schopenhauer? Qual o seu pensamento? Qual a sua filosofia? Quem é esse filósofo que desenvolveu uma filosofia sobre a vontade? Então vamos lá. O Schopenhauer, ele era alemão. Ele nasceu no final do século XVIII e viveu a maior parte do tempo no século XIX. O Schopenhauer era de uma família de comerciantes. O seu pai era comerciante e o seu pai queria que ele seguisse o mesmo caminho. Porém, o pai se suicida e Schopenhauer acaba escolhendo o caminho dos estudos. Dessa forma, ele entra para a universidade e vai seguir os estudos acadêmicos. O Schopenhauer, ele foi um grande adversário do filósofo alemão Hegel. Hegel, que é um filósofo alemão que vai desenvolver uma filosofia sobre o espírito absoluto, também podemos entender como razão absoluta. O mundo como representação, isto é, como fenômeno. O que significa isso? Que para o Schopenhauer, o conhecimento que o homem tem do mundo, o conhecimento que o homem tem de tudo aquilo que existe, ele vai chamar de fenômeno. Nós podemos entender o fenômeno como uma representação. Então, o conhecimento do homem seria uma representação que ele faz do mundo. Ele vai dividir essa representação entre sujeito e objeto. O que é o sujeito? Aquilo que tudo conhece sem ser conhecido por ninguém, fora do tempo e do espaço. O sujeito ordena as representações, sensações, percepções, pensamentos em um cosmo cognitivo, por meio da categoria da causalidade. Então, a grosso modo, o sujeito, que é aquele que tudo conhece, ele vai criar o quê? Uma representação. O que seria essa representação? Seria a organização, né, que ele faz das sensações, das percepções e pensamentos de tudo aquilo que existe. O que é a causalidade? A categoria da causalidade seria o princípio de razão suficiente, cujas 4 formas determinam as categorias dos objetos cognoscíveis. Quais seriam essas 4 categorias? Primeiro, objetos naturais, que a gente pode entender como necessidade física, tornar-se. Segundo, juízos e silogismos, que a gente pode entender como necessidade lógica, conhecer. Terceiro, entes aritméticos e geométricos, que a gente pode entender como necessidade matemática, ser. E quarto, ações e seus motivos, que a gente pode entender como necessidade moral, agir. E o que é o objeto? Aquilo que é conhecido e condicionado pelas formas a priori do tempo e do espaço. Toda a realidade do objeto, da matéria, se esgota em sua causalidade. Então, o objeto, a grosso modo, é tudo aquilo que é conhecido, né? Tudo aquilo que é conhecido pelo sujeito, dentro do tempo e do espaço. Toda a realidade do objeto, da matéria, se esgota em sua causalidade, que a gente já falou que é o princípio de razão suficiente, cujas 4 formas determinam as categorias dos objetos cognoscíveis, que a gente já falou: necessidade física, tornar-se; necessidade lógica, conhecer; necessidade matemática, ser; e necessidade moral,
agir. O mundo como vontade, isto é, como número. O que significa isso? A essência íntima de toda a universalidade dos fenômenos, o número que se capta depois de ter rasgado o véu de Maia, é a vontade. O ímpeto cego e irresistível que penetra e se estende por todo o universo. O que significa isso? Ele fala o véu de Maia, essa expressão ele vai tirar do hinduísmo, né? Ele teve contato com o hinduísmo. Então ele vai falar que por trás de todo esse mundo de representação, de fenômeno, ele vai falar que por trás disso tudo, que estaria na essência disso tudo e na essência do próprio homem, ele vai chamar de vontade. O que é a vontade? É única e irracional, insatisfação insaciável e eterna, conflito e laceração. Então, para o Schopenhauer, o que está por trás de toda essa representação, de todo esse fenômeno, é a vontade. E a vontade, para ele, é o que gera dor, é o que gera conflito, que ele vai chamar de única e irracional. Por que ele vai dar esse sentido? Daí segue-se que a vida no universo é dor e a história humana é acaso cego. Por quê? A vida humana é necessidade e dor. Se a necessidade é satisfeita, então se tem saciedade e tédio. Aqui a gente pode entender então a vontade como querer, né? A vontade como querer. O que significa isso? Que o homem, ele sempre tem o quê? Vontade. Ele sempre quer alguma coisa. Quando o homem ele atende a sua vontade, né, a sua necessidade, ele fica o quê? Satisfeito. Porém, o Schopenhauer vai falar que a partir do momento que o homem fica satisfeito, ele volta para a saciedade e o tédio. Então, para ele, na verdade, a satisfação ela é passageira. Ela seria efêmera, seria uma ilusão. Então, para ele, na verdade, a vida humana seria necessidade e dor. Então, a partir do momento que o homem sacia essa necessidade, ele vai dizer que o homem volta para a saciedade e tédio. E aí, qual que é o segredo? Qual que é a solução que o Schopenhauer vai apontar para o homem? Mas quando o homem chega a compreender que a realidade é vontade, então está pronto para a redenção, cujas etapas ascensionais são: primeiro, a arte. A experiência estética, principalmente a música, torna objetiva a vontade e a sua anulação temporária. O que ele quer dizer aqui? Que o homem, através da arte, ele se perde nos objetos. Usando outra expressão, ele objetiva a vontade. Então, a partir do momento que ele objetiva a vontade, ele se perde nos objetos, ele anula, né, a sua própria vontade, ou seja, o seu próprio ser, né, que estaria aí na sua essência, a vontade. Então, ele esquece do seu próprio ser. Então, a arte seria uma forma aí de redenção. Segundo, a justiça. Por quê? Porque a justiça é o reconhecimento dos outros como iguais a nós. Então, na justiça, o homem vê o outro como um igual e ele esquece do próprio ser.
né? Que seria a vontade, que para ele seria a origem aí do tédio, da dor, do sofrimento. Terceiro, a bondade. A compaixão para com os seres que vivem nosso mesmo destino trágico, fundamento da ética. Então, o terceiro caminho ele vai falar que é a bondade, que faz com que a gente tenha compaixão para com o outro. Isso também faz a gente crescer o próprio ser, que para ele seria a vontade, né, que estaria na essência do homem. Quarto, a ascese. Primeiro, como livre e perfeita castidade, que arranca o homem da vontade de viver. A ascese é uma forma de buscar controlar a vontade. E quinta e última, ele vai falar na luntas. O que significa isso? A cessação completa do querer. Então, ele vai dizer o quê? Que quando o homem entende que na essência de tudo que está por trás de todo fenômeno, de toda representação, é a vontade, ele rasga o véu de Maya, né? A expressão hindu. E aí ele compreende que para ele se libertar, para ele encontrar, né, a sua felicidade, ele precisa o quê? Controlar a vontade, né? Ou até mesmo esquecer, né, a vontade, o seu próprio ser. E aí a redenção final seria no luntas, né, que seria a cessação completa do querer. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar o nosso vídeo. Valeu e até a próxima.